Mais uma vez, professor Samir, muito obrigado pela sua presença. Para quem Eu que não conhece agradeço a o professor, confiança. para quem não conhece o professor Samir, ele é formado em educação física, formado em medicina, tá? Graduado em medicina, especialista em medicina do esporte, tá? Já trabalhou mais de 11 anos aí com o pessoal do bodybuilding, na parte de consultoria de bodybuilding, então ele tem uma experiência em prática com essa população especificamente, que são os fisiculturistas. Por isso que eu convidei um excelente profissional que eu acompanho nas redes sociais e, inclusive, eu fui até professor da esposa dele no curso de graduação de Educação Física. Muito obrigado, Samir. Bem-vindo aí ao MBE Brasil. Faz uma breve apresentação sua, que você queira falar, uns 2 minutinhos, para a gente começar direto aí no assunto. Então, pessoal, como foi colocado aí, primeiramente, parabéns aos professores de educação física, né, pela data importante. Parabéns aos colegas nutricionistas pelo dia deles ontem, que estão acompanhando a gente, né? E como o professor Ricardo já colocou, eu sou médico formado pela UFRJ, tenho experiência em intensivismo, trabalho há algum tempo, desde formado, já na área de medicina esportiva, inclusive atendendo alguns fisiculturistas, não na questão do esporte em si, mas da questão de clínica médica relacionada à prevenção de danos, além de já ter trabalhado com muitos fisiculturistas na educação física, treinando bodybuilding, prestando consultoria. O que eu quero deixar claro aqui é que conhecimento leva a gente a ter decisões mais claras, mas não significa que eu estou com julgamento moral contra quem usa e não significa que eu estou fazendo apologia. Nós estamos fazendo aqui algo para melhorar o conhecimento sobre o tema, né? Até porque o conhecimento é uma das coisas que nos leva a tomar decisões mais acertadas na vida. Além disso, eu não tenho conflito de interesse. Atualmente, eu faço residência em anestesia. Então, muitos dos alertas que eu possa vir a fazer é porque, desculpa a expressão, eu trabalho com desgraça, então eu vejo muita desgraça. Não só contra anabolizante, como qualquer outra coisa, que é a área que eu atuo. Aliás, anabolizante até é uma das poucas coisas que eu vejo sobre desgraça, para falar a verdade. Ignorância seria a maior causa de desgraça, ao meu ver. E preparado para começar. Vamos lá. Então, vamos lá, então. Pessoal, eu vou desativar os comentários só para ficar mais confortável. Depois eu vou ativar os comentários, ok? Para vocês também tirarem suas dúvidas. O que vocês podem fazer? Papel, caneta, tá? Papel e caneta, anota aí, porque hoje é conteúdo porrada. E aproveite, pode mandar coraçãozinho para ele à vontade, pessoal. Não tem problema que o professor Samir gosta de coração, eu também gosto de coração. Então vamos lá, vamos começar a nossa live, vamos começar a nossa aula sobre anabolizante. Bom, professor Samir, primeira pergunta, né, que é muito comum, principalmente do estudante. O que são esteroides anabolizantes e quais são os tipos de esteroides anabolizantes? Então, começando por essa questão básica, os esteroides anabolizantes são substâncias derivadas, principalmente da testosterona. Por que eu falei principalmente? Hoje a gente sabe que, por exemplo, o estrogênio, que também é um esteroide sexual, pode vir a ter efeito anabolizante, não tão potente quanto a testosterona, mas a gente vê isso, por exemplo, em mulheres na pós-menopausa. Algumas outras substâncias também têm um efeito anabolizante, mas nem sempre tem uma estrutura de esteroide, né, que seria a estrutura química do que a gente está falando. Então, via de regra, o mais comum é ser um derivado da testosterona, que tem principalmente a função anabólica aumentada em relação à testosterona. Então, ele seria um derivado da testosterona com poder anabólico maior. Embora alguns possam não ter um poder tão maior e estar mais ligados à dihidrotestosterona, que aí atuariam mais na questão de comportamento e agressividade, por exemplo, e a gente vê isso como essencial em alguns esportes, que não seria só para ganho de massa. Então, por exemplo, a agressividade, digamos assim, ela é muito importante para pessoas que estão frente a um desafio muito grande. Então, um levantador olímpico, por exemplo, poderia ter benefício com esse tipo de droga, mesmo se ela tiver
baixo efeito anabólico, digamos assim. Então, basicamente, a questão de definição seria essa, e eles podem ser divididos. Normalmente, a gente tem a questão da divisão química deles, mas eu falo em questão de via de administração, né? Então, a gente tem as substâncias que normalmente são orais, a maior parte delas sofre modificação no carbono 17, né? Uma alquilização, que faz com que ela possa ser administrada oral para aumentar a meia-vida dela, porque caso contrário, ela teria uma meia-vida muito baixa, mas isso pode vir acompanhado, embora existam exceções, de maior toxicidade hepática, porque vai ter a dupla passagem pelo fígado, né? Temos as soluções de depósito intramuscular, muitas pessoas conhecem, Deposteron, Durateston, entre outros, Testex, né, que é o mesmo que o cipionato, que é o enantato, que são a testosterona ligada a éster para ficar num depósito muscular. Então, ela teria essa meia-vida. Na verdade, não seria nem o termo certo. A gente usa o termo meia-vida, mas, na verdade, a gente usa esse termo, que é o termo farmacocinético utilizado para isso, mas estaria mais relacionado à velocidade que ela sai do depósito. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, a variação, o tamanho do éster estaria relacionado a isso. Então, a gente tem ésteres de cadeia curta que vai permitir uma meia-vida mais curta, né, como propionato de testosterona injetável, e temos ésteres de longa duração, inclusive com decilenato de testosterona, que é a Nebido, que é a droga mais famosa dessa linha, né, que ficaria até com a meia-vida de, se não me engano, 52 semanas de ter um efeito não, meia-vida não, um efeito de 52 semanas no organismo. E também temos no Brasil, não, mas também temos outras formas. Temos o gel no Brasil, que seria administração dérmica, né, que entraria através da pele e se difundindo. As pessoas têm a ilusão que isso seria menos tóxico. Em termos hepáticos, isso pode ser real, mas em termos de toxicidades e efeitos colaterais em outros sistemas, isso pode não ser real. E aí a gente muda algumas coisas. Por exemplo, quando você passa uma solução de testosterona, a gente vê que há pelo menos tem um estudo que mostra quanto que fica a concentração de testosterona média, quando você vai ver. E há uma tendência da Testogel, né, que eles falam, que é um nome comercial, entre vários outros, aromatizar mais. Então, ela tem a tendência a virar, por causa da conexão com o tecido adiposo, que ela está direto para passar da pele para cair na corrente sanguínea. Temos outras formas, temos testosterona spray, sublingual, temos alguns ésteres de testosterona que não são injetáveis, são orais mesmo, mas tem uma meia-vida muito curta, então costuma ter um efeito muito baixo. E então seria basicamente isso, né? A gente tem essas formas de administração e temos as classificações conforme a modificação em alguns carbonos, né? Um dos mais comuns é a alteração igual eu falei, da 17, né? Do carbono 17, da alquilização. Carbono 1, se não me engano, que está relacionado mais a uma afinidade, a um comportamento mais parecido com a dihidrotestosterona, né? E a gente vê algumas substâncias que, inclusive, são derivadas da dihidrotestosterona, como oxandrolona, estanozolol. Já no carbono 19, né, da nortestosterona, que é retirada do carbono, a gente vê outros derivados, como a trembolona e a nandrolona, entre outros. Eu estou falando os mais famosos. Sim, claro. Legal. Aí a gente viu, né, o que é, né, os esteroides anabolizantes, os tipos, né, que pode ser o tópico, pode ser injetável, pode ser oral. Para que isso é um fármaco, né? É um medicamento, né? Para que serve esse fármaco, de fato? Ele serve só para aumentar a massa muscular? Para que de fato, qual foi a finalidade que foi desenvolvido e hoje é comercializado os esteroides anabolizantes? Para quem você que é médico hoje, para quem que é indicado isso aí? Olha, hoje a gente tem algumas
condições clínicas que têm indicações importantes dos esteroides anabolizantes, tanto legais quanto off-label, né? A gente fala em medicina off-label, parece um termo pejorativo, mas não é. Seria uma indicação seguinte: olha, o remédio não é primariamente para isso, mas nessa situação, sobre tais quais condições, ele pode vir a ter um benefício. Então, quando que a gente tem um benefício da testosterona? Por exemplo, um paciente que tem uma síndrome, a gente na medicina chama síndrome consumptiva, né? Um paciente que tem um emagrecimento exagerado, um consumo, um hipermetabolismo, né? Por exemplo, grande queimado, é uma indicação formal, legal, de oxandrolona, decanoato Normalmente a gente usa oral, porque normalmente a pele do paciente não tá intacta, né? Então a gente tem um risco maior de infecção, então a gente prefere via oral nesses casos. Então, oxandrolona. Paciente soro positivo, né? Nós temos até como um meio de minimizar a lipodistrofia do HIV entre a sarcopenia. Então a gente tem indicação tanto de testosterona quanto de nandrolona, a própria oxandrolona. A oxandrolona e a nandrolona são mais indicadas nesse caso, porque a gente está querendo um poder anabólico, não poder da testosterona. Situações como hipogonadismo, né, que seria a própria deficiência da testosterona, alguns tipos de infertilidade, também são indicações formais. Existe síndrome de Turner, a gente pode usar para melhorar o crescimento, né? Na síndrome de Turner, que normalmente costuma cursar com baixa estatura, a oxandrolona pode ser utilizada. As pessoas não entendem muito claramente isso, mas a gente sabe que ela tem um potencial de aumentar o IGF-1 e nessas pessoas o IGF-1 é baixo. Temos outras situações como atualmente não é tão usado, mas já foi indicação. Por exemplo, o hemogenin era uma droga muito utilizada para anemia plástica, né? Quando a medula sofre aplasia, quando você tem aplasia medular. E exatamente por isso a gente pode ver que um dos efeitos da testosterona colateral é a hemoconcentração, né? Interessante que você usa nesses casos. Alguns tipos de anemia ainda pode ser usado, não de forma direta, né? Aí vai depender de cada caso, seria um uso off-label, mas a gente tem situações, por exemplo, osteoporose, que tem indicação, sarcopenia grave tem indicação. Algumas pessoas, alguns especialistas já imaginam o uso já um uso hipotético, mas que ainda não é tão comprovado. Por exemplo, pacientes que entraram em falência respiratória e UTI estão desmame de ventilação mecânica, tiraram, foi feito a extubação. O paciente tem a musculatura ventilatória fraca. Então, previamente à extubação, uma forma de aumentar o balanço nitrogenado positivo pode ser feito. Legal. Isso é off-label, mas tem especialistas que já têm bons relatos nisso, né? A gente lembra que normalmente você tem uma hipótese, medicina, nem sempre você tem a ciência antecipando, você tem um achado que alguém viu, e aí daí você vai ver se esse cara viu direito ou não. Aí você vai levar para o teste científico para confirmar aquilo ou não. Porque Sim. muitas vezes a gente acha que tem que ter um teste antes. E infelizmente, nem sempre isso é possível. É lógico que sempre que for possível, isso é ótimo. Mas tem algumas coisas que, pelo próprio mecanismo fisiológico, tendo um dano mínimo pela extrapolação, a gente acaba fazendo porque o benefício pode justificar. E o risco sendo mínimo. Uma coisa interessante, por exemplo, pessoas que usam glicocorticoide por muito tempo, né? Porque eles são muito catabólicos, podem vir a usar derivados de testosterona para minimizar essa degradação proteica acentuada. Então, a gente vê que tem muitas indicações precisas. A gente fica mais preocupado com o uso indevido
do que Ok. com a própria droga. E, inclusive, a gente deve tomar cuidado, porque eu falo com os médicos, porque uma falta de ceticidade ao analisar a droga pode levar o próprio médico a ter um preconceito sobre a droga. Sim. E aí você perde o benefício clínico dela porque você criou um estigma dela antes, né? Isso é interessante de ver. Basicamente, o efeito, toda vez que você tiver uma situação de balanço nitrogenado negativo acentuado, que Aí sim. precisar de uma forma mais rápida de recuperação, hipoteticamente, eles seriam bem-vindos, desde que não tenham contraindicações. Legal. Bom, depois que você deu essa explicação aí fantástica, eu queria que você falasse, bem assim, simplificado, tá, o mecanismo de ação da testosterona. Como é que ela atua na É, célula? Dá, tem ótimo, tá duas vias de ação da testosterona. Essa primeira perfeito. aqui estaria relacionada ao receptor androgênico, que iria direto ao núcleo da célula. E dali ele exerceria sua função através da expressão de RNA específicos, né? Relacionados, por exemplo, através do receptor androgênico que vai. Então, essa imagem que vocês estão vendo seria, se não me engano, à direita suas, né? Que é o receptor ligado ao receptor androgênico, testosterona ao receptor androgênico. Agiria, esse conjunto iria até o núcleo, onde induziria a expressão de RNA mensageiro relacionado às funções da testosterona, entre elas o anabolismo. E temos mais aqui seria a via não genômica, né, que normalmente ela vai agir tanto por canais de cálcio quanto via PKA, podendo agir também por fosfolipase C e outros intermediários, atuando tanto diretamente indo ao núcleo também, induzindo essas mudanças, quanto através de outras vias que a gente já conhece relacionado à hipertrofia e proliferação celular, como a via ERK1 e 2. No caso aqui está até relacionado à mudança de fibra, e rasmapkinase, que não está ilustrado aqui. É um resumo mais ou menos do que eu tinha falado, né? Da questão do receptor androgênico atuando e o receptor ligado aqui à proteína G, fazendo a função anabólica dela, né? E aqui uma ilustração melhor, que a maior parte dos professores de educação física gosta, que é a relação com a via mTOR. Então, a testosterona poderia agir através da proteína, através da via relacionada à proteína G, a ativação da via mTOR, além de inibir catabolismo, entendeu? Além do mecanismo genômico dela. Então, basicamente, a gente pode ver que a testosterona, ao contrário do que se pensava há uns anos atrás, que ela só tinha como esteroide, só agia por mecanismo genômico, hoje a gente tem clareza dos mecanismos não genômicos dela e tem coisas até interessantes. Por exemplo, a gente aqui, vou mostrar essa imagenzinha aqui, que é muito bacana também, até as funções que estão relacionadas a isso, né? Então, hipoteticamente, assim, em termos de ciência, o que a gente tem de dado hoje? Você tem a testosterona, o esteroide anabolizante que vai agir similar à testosterona, um receptor androgênico, né? Ele pode ser convertido através da a testosterona pode ser convertido através da 5-alfa-redutase a dihidrotestosterona e através da aromatase estradiol. A dihidrotestosterona também age pelo receptor androgênico, inclusive alguns anabolizantes têm a própria dihidrotestosterona tem uma afinidade maior pelo receptor androgênico do que a própria testosterona. E aí, eles causariam esses efeitos, como a ativação de células satélite, mioblastos, né? Fibroblastos, fatores endoteliais, estariam relacionados também, por exemplo, aqui a gente vê a função não genômica dela, relacionados a estruturas, a alterações do sistema nervoso, tanto a via genômica como não genômica, né? Sim. Relacionadas à questão de vasculatura, de eritropoeses, e são todos fatores que no final vão levar a uma melhora da performance. Cada um
cada um com sua função, mas vão levar a melhor do performance. Por exemplo, a gente tem coisas interessantes sobre a testosterona que poucas pessoas sabem. Por exemplo, é muito comum pessoas que utilizam testosterona ter veias mais aparentes. E isso é um resultado que a testosterona aumenta a produção de L8. E aí está relacionado com essa aumenta a angiogênese vascularização mais superficial. Então, Legal. assim, não quer dizer que todo mundo que tem a veia superficial tome testosterona. Mas talvez, se você não tem uma tendência tão grande a ter veias, eu até brinco, né? Igual um cano de PVC, tudo aparecendo e tudo, não tem esperança que você vai ficar igual um fisiculturista, que é pouco provável. Aquilo não é só a definição, embora a definição ajude. Aquilo também tem um efeito da testosterona. E eu acho até engraçado que muita gente toma tadalafila achando que vai fazer aquilo. E tadalafila só tem efeito em vasos arteriais de pequeno calibre. E além da questão dos vasos que estão na região sacral, relacionados ao pênis e coisas do tipo. Então, as pessoas, elas até para fazer... elas tomam de latex achando que a veia vai ficar saltitando, né? Eu acho isso até engraçado. São mitos. Bom, agora que você já falou função, mecanismo de ação, me fala o seguinte, quais são os principais potenciais efeitos adversos do uso de esteroide anabolizante? Bem resumido, tá? Bem mais, para a gente tentar... Vou enxugar bem a informação. O mais comum seria a pele oleosa, sinais de androgenismo em mulher, são muito comuns, né? Hirsutismo, queda de cabelo, alteração do timbre da voz e aumento do clitóris, inclusive irreversível, pode vir a reduzir pouquinho, mas é irreversível. No homem, acne também nos dois, né? Que também é um sinal de hirsutismo, aumento de secreção, principalmente por causa do aumento da secreção sebácea. Alterações do comportamento como agressividade podem ser vistos, mas não é pessoa dependente, digamos assim. Aumento transitório da pressão arterial, mas a gente ainda não sabe se é pelo vaso ou pelo comportamento mais exacerbado, porque normalmente isso coincide com pessoas que estão mais agressivas com o uso do anabolizante. E os normais seriam esses. Depois vem uma ordem. Você tem a ginecomastia que pode acontecer por causa da aromatização. Isso também depende muito da quantidade de aromatase que a pessoa tem, da quantidade de tecido adiposo. E existem os efeitos que são mais raros. A supressão do eixo é comum. É muito comum a supressão do eixo. O eixo pode, inclusive, não voltar, embora raríssimo, ou voltar menos funcionante, mas isso é raríssimo. Tem efeitos colaterais que variam conforme a droga. Então, por exemplo, há de se esperar uma maior toxicidade hepática e renal com o estanozolol. Há de se esperar uma maior agressividade com drogas relacionadas à dihidrotestosterona. Ou drogas que normalmente têm uma forte atuação no sistema nervoso, como a trembolona. Que tem mecanismos bem explicados já sobre esses efeitos. Então, ela depende da droga, mas basicamente seria isso. Efeitos a longo prazo, uso crônico. A gente sabe que os efeitos cardíacos são reais, embora não podemos afirmar a intensidade deles e não podemos afirmar, isso nós estamos falando para superdosagem, qual o grau de consequência para cada pessoa. Mas a gente sabe que existe um aumento do tônus adrenético e o aumento do tônus adrenético está relacionado a um maior trabalho cardíaco. A gente sabe que a questão uma das coisas que pode acontecer, que não é incomum e é mais grave do que as pessoas pensam, é o aumento do hematócrito, né? A pessoa está com a série vermelha crescer muito, porque isso deixa o sangue muito viscoso, isso está relacionado a maior chance de efeitos, de um efeito trombogênico. A gente sabe também que um hematócrito maior do que 34%, 38%, já pode atrapalhar
no fluxo sanguíneo cerebral, aumentando desproporcionalmente o metabolismo, causando um estresse necessário ao sistema nervoso central. Isso hoje, inclusive, foi um dos temas tocados na aula de anestesia neuroanestesia da SBA que eu vi. Eu achei até interessante, porque o aumento do hematócrito ele pode acontecer, embora seja dependente de pessoa para pessoa, e seja mais comum em idoso. Esses seriam os tradicionais. Câncer. Câncer é uma coisa complicada, porque, por exemplo, câncer de próstata, a gente não tem uma prova concreta que testosterona dá câncer de próstata. A gente hoje sabe que ela pode aumentar a velocidade do câncer de próstata. Então, isso a gente sabe, mas a gente não conseguiu provar a causalidade entre testosterona e câncer de próstata. Inclusive, já tentaram provar várias vezes e não conseguiram. Inclusive, alguns especialistas utilizam testosterona mesmo em reposição, mesmo em paciente com câncer de próstata. Eu não sou um especialista em urologia, e aí é um tema muito complicado, muito controverso, então eu prefiro nem opinar sobre isso. Legal. A questão cardíaca, a gente sabe que o risco de morte súbita aumenta, porque você pode vir a ter problemas por causa do drive, você pode ter mais reentrada, coisas do tipo que leva a arritmias fatais, né? Principalmente por causa do aumento do drive simpático, mas isso também é droga e dose dependente. A gente sabe que boa parte dos efeitos colaterais são dose dependente. E aí a pergunta que muita gente me faz é a seguinte: mas e numa modulação hormonal? Não sei Isso, calma que nós vamos entrar nesse tema aí. Eu vou esperar você fazer essa pergunta, que aí eu prossigo com Nós isso. vamos para essa pergunta aí, que é a pergunta que é agora que é a hora de apertar você, né? Porque agora a gente vai entrar num limite, né, pessoal? Sim. Por quê? Depois que a gente viu, né, função, mecanismo, os potenciais riscos aí de efeitos adversos, hoje é muito comum, né? A gente tem, parece que surgiu até uma nova área na medicina, né? Que são os médicos da área de endócrino, que começaram a falar muito aí sobre modulação hormonal, né? Então eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual que seria, né, o posicionamento do Conselho Regional de Medicina, do Conselho de Medicina, em relação a essa modulação hormonal e se ela é realmente segura. Será que se eu for lá no médico que fala que faz uma modulação hormonal, eu vou fazer essa modulação, vou aumentar minha massa muscular, vou chegar àquele grau de hipertrofia que eu desejo, totalmente seguro, tranquilo? Gostaria de saber a sua opinião. Olha, isso é muito polêmico. O Conselho Federal de Medicina, junto com a SBA, através que a sociedade, a SBA não, perdão, a SBA é da anestesia, junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, são radicalmente contra esse termo, são contra a prescrição inapropriada de hormônio. Partindo desse princípio, a gente tem que, como que eu falo, isso é um tema tão polêmico. O que acontece? A gente tem situações... A modulação hormonal ela é inaceitável em termos médicos. Isso aí eu acho que não existe modulação hormonal. Quando você vai fazer uma terapia de reposição hormonal, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: você terá benefício se você tem deficiência. Show. Então, se você Perfeito. tiver uma deficiência comprovada de testosterona, você vai ter benefício. Quais são os problemas que a gente tem hoje? Porque quando você pega um guideline, é muito tranquilo. Quando você pega o guideline, você está vendo testosterona de tanto a tanto, com clínica, sem clínica e tal. Mas existem situações que fogem do guideline. Por exemplo, uma testosterona normal, mas no quartil inferior, com paciente sintomático, com sintomas de deficiência de testosterona, sem outras doenças, com todos os fatores corrigidos, sono, etc, etc, etc. Nesse caso, fica uma brecha. Por isso que eu falo, às vezes, que para as pessoas, toda vez que vai investigar testosterona, elas devem procurar um endocrinologista com RQE, porque é uma área que foge da ciência tradicional. Não é que foge da ciência. A ciência, ela se propõe a investigar, ela consegue explicar aquilo que ela investiga.
embora tenha aquilo que ela se propõe a investigar, embora tenha algumas falhas. Mas existem situações que são mais difíceis de investigar. Você não tem um N específico, você não consegue uma amostra tão boa para fazer aquilo. Então, isso são só exemplos de falha. Então, fica um limbo. Então, na verdade, você precisa da opinião do especialista nesse caso. É um cara que vive com aquilo. E aí, são situações complicadas. Por exemplo, eu, Samir, eu não sou endocrinologista. Quando eu pego uma pessoa nesse perfil, eu encaminho ao endocrinologista com a cartinha, escrevo minha posição. Olha, fulano tem baixo risco cardiovascular, não sei o que. Talvez a terapia de reposição de testosterona seja indicada para ele, porque embora esteja normal, está no limite inferior e ele está com sintomas. E por que eu falo isso? A gente criou mecanismos de dosar a testosterona, mas a gente não sabe, por exemplo, se acontece, a gente ainda não tem dados, e a gente pode, inclusive, hipotetizar sobre a funcionalidade do receptor. Será que esse cara tem um receptor tão funcionante que ele tem uma testosterona normal e não está funcionando direito? Sim. A gente não tem como mensurar isso. Então, existem algumas brechas que você fica com dúvida. Agora, a gente deve tomar cuidado com o exame. Inclusive, um dos princípios da medicina atual, e que poucos médicos seguem, porque os leigos acreditam que pedir muito exame é sinal de ter cuidado, é que exame demais pode favorecer a dano ao paciente, não ajuda. Por exemplo, a testosterona é um exemplo claro disso. Se você treina muito pesado agora, por mais que ela suba instantaneamente, ela suba nas primeiras 2, 4 horas, a maior parte dos estudos mostra que em 24 horas ela dá uma caída. Então ela sobe agudo, reduz, depois sobe de novo. Inclusive a hipertrofia hoje é mais explicada pela densidade de receptor androgênico do que pelo nível de testosterona. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, você dormiu 2 noites mal, está estressado, aí você foi fazer um exame de testosterona. Seu testosterona deu baixa. Isso não significa que você tem hipogonadismo. Significa que naquelas condições seu exame de testosterona mostra que a testosterona está baixa. Isso pode não ser real, isso pode não ser perpétuo. E aí, às vezes, a pessoa acredita cegamente num exame ou em exames feitos em alguma fase da vida delas, em hormônios que têm uma característica cíclica, né? A testosterona varia muito rápido e muito fácil. E um dos motivos que eu falo que repor testosterona sem ter indicação não traz benefício. A gente sabe hoje que se for para alguém manter sua testosterona abaixo de 1.000, abaixo de 900, mas no limite superior, seus ganhos de hipertrofia não vão ser tão superiores ao normal. Não justificaria o risco. Então, a testosterona com a finalidade estética, eu sou obrigado a concordar com o meu amigo Dudu Halushi, é meio tudo ou nada. Com finalidade estética. Nós não estamos falando... Aí a gente já está falando nem que está indicando ou não está indicando. A gente está falando do dado. A pessoa quer uma hipertrofia muscular. Se ela usar uma dose de terapia de reposição, porque, mas agora ela está 800. Não fica esperando que 800 a pessoa vai crescer igual um crocodilo. Não, que não vai. Não vai. Então, a gente sabe que você precisa de níveis muito altos e constante para manter um resultado em hipertrofia. E isso, essas pessoas que falam sobre modulação hormonal, normalmente elas colocam sua testosterona no limite superior, mas da normalidade. Se é normal, não vai fazer milagre. O que dá resultado estético seria a superdosagem. Existe uma coisa que poucas pessoas tocam, que pode ter uma vantagem estética, mas também pode ter um prejuízo em saúde. Como a testosterona obedece um ciclo circadiano sendo maior pela manhã, as dosagens farmacológicas não respeitam o ciclo circadiano. Então, teoricamente, você está com níveis de testosterona mais alto o dia todo, mesmo que eles estejam dentro da normalidade. Então, talvez esse maior nível de testosterona, esse nível de testosterona normal, mas no limite superior, por mais tempo, aí a gente está falando da extensão, porque ele não obedece o ciclo circadiano, possa trazer algum benefício. Mas do mesmo jeito que pode trazer um benefício, ele pode potencializar um risco. Ou seja, talvez a questão da segurança não possa ser tão grande assim. É lógico que a gente sabe que é dose dependente e sabe que existe um terrorismo contra a testosterona. Existem coisas que fazem muito mais mal do que a testosterona,
Mas a gente não, como fármaco, uma das grandes características das pesquisas em farmacologia é a alta variabilidade da resposta. Você perde a capacidade de falar assim, não, você não vai responder desse jeito. Você perde. Você tem um desvio padrão muito alto. E isso que você falou é bem interessante, né? Que tem que ser dose suprafisiológica e aquilo ali. É tudo ou nada. Né? E aí, quando a gente fala, ou é tudo ou nada, vai ter aquele cara que quer o resultado. Ele fala assim, eu vou pagar para ver, eu vou arriscar. E aí eu quero saber o seguinte, responde para a gente mais resumidamente, na sua opinião, quais são os erros mais comuns daquela pessoa que foi lá, tomou decisão e falou, não, eu vou usar esteroide anabolizante e pronto. Quais são os erros mais comuns aí dessa pessoa, que essa pessoa comete? Eu, como médico, eu vejo que o primeiro erro é o seguinte, as pessoas acreditam num milagre. Não estou falando que testosterona e derivados anabólicos não vão causar hipertrofia. Mas se você não está treinando e comendo direito, assim, a gente sabe, como professor de educação física, a gente sabe que boa parte das pessoas que estão usando testosterona, principalmente em dose excessiva, sequer treinam direito. Na verdade, eu não falo treinar direito de fazer esforço, eu falo de colocar ciência no treino. O treino é muito pobre em ciência. Então, eles não estão usufruindo de tudo que poderiam ter do treinamento e da alimentação, porque eles negligenciam a ciência. Então, a gente vai começar por esse ponto. É um dos princípios que a ignorância faz mal. Você se expõe a um risco antecipadamente. O segundo ponto seria que o seguinte, as pessoas acreditam em ciclo. O ciclo é um perde e ganha. E no final das contas, acaba, na maior parte das vezes, não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Então, por exemplo, quando você vê um fisiculturista de ponta, isso já há anos. O cara já tem uma testosterona ou um anabolizante de uso basal a longo prazo. Ele não interrompe aquilo. O que ele faz ele cicla em cima do basal. O que ele faz normalmente é isso. Então, ele tem uma testosterona basal, porque a testosterona tem a questão da dihidrotestosterona, da função de manter ereção, sexualidade, a normalidade do funcionamento do sistema nervoso, mas ele vai tacar uma droga, normalmente um 19-nor ou um derivado do primeiro carbono, que assemelha mais a dihidrotestosterona, para ele aumentar o anabolismo. Ele normalmente vai fazer isso. Então, ele vai tacar uma trembolona, ele vai tacar uma nandrolona junto, e depois ele vai só tirar essa droga e ficar com isso. E aí tem outras questões, por exemplo, erros comuns que eu vejo. Pessoa usar GH, principalmente o sexo masculino, sem usar testosterona. O GH sem a testosterona... Eu vou colocar a imagem aqui. Desculpa se eu prorrogar muito, mestre, mas essa imagem aqui, eu acho que ela é fundamental para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Estou até caçando ela aqui, ó. As pessoas, elas não têm noção de que drogas podem ser sinérgicas, e sinergia significa que mais do que dois. Mais do que dois. Olha que bacana esse gráfico aqui. Quando a pessoa usa testosterona, o nível o usuário de testosterona tem um nível de GF1 muito maior. Entendeu? Sim. E outra coisa, ela tem o ligante do IGF-1 muito reduzido, então ele está mais disponível. Quando você usa o GH por si só, não vai fazer esse efeito. Então, o efeito do GH sem a testosterona, ele é muito minimizado. Ele vai ter um efeito anabólico, até para definição vai, mas não é tão potente quanto misturado com a testosterona. E eu vejo que as pessoas, por exemplo, vou tomar um GH para secar. Olha, assim, cara, não dá. Se quer fazer direito, assim, fazer direito, que eu falo o seguinte, eu não estou falando fazer direito, eu não estou incentivando. Mas quando a gente está falando do universo de fisiculturista e tudo, a gente sabe nitidamente que você gastar dinheiro só tomando GH beira burrice. Beira burrice. Sim. Outra coisa que eu vejo de erro. As pessoas começam a tomar muito precocemente inibidores de aromatase, drogas antiestrogênio, porque ficam preocupados demais com o exame, principalmente com a razão testosterona e estradiol. Como eu já tinha falado,
não depende só do nível de estrogênio, depende da função do estrogênio. Às vezes você está com nível de estrogênio alto e não tem ginecomastia, não tem sinais estrogênicos nenhum no corpo. E outra, quando você baixar esse estrogênio, ele está te protegendo, porque ele está melhorando o seu perfil lipídico. Então, uma das coisas que não deixa o seu perfil lipídico piorar ainda mais no uso de anabolizante seria a aromatização do anabolizante. Quando esse cara começa a inibir essa aromatização demais, ele está tirando um efeito que já está prejudicado, que seria o efeito cardiovascular. Ele ainda piora isso, aumentando a chance de uma aterosclerose a longo prazo. Sem contar que usa sem necessidade, não tem ginecomastia, não tem nada e começa a usar. A gente sabe que os antiestrogênios e principalmente os inibidores de aromatase estão relacionados à piora da visão. A córnea, a córnea, o cristalino, o epitélio deles, o tecido depende do estrogênio para a função. Então, as pessoas acabam se submetendo a antiestrogênio em mulher. Você vai me fazer a pergunta depois, vou até falar sobre a terapia pós-ciclo. Provavelmente você vai me fazer essa pergunta. E um erro que eu não entendo é como uma mulher faz terapia pós-ciclo. Mulher não produz testosterona, vai recuperar o quê? Mulher produz pela suprarrenal lá, e mesmo assim dose ínfima. Então não tem o que recuperar. Então você vê que as pessoas se expõem à polifarmácia, né, que é o termo que a gente fala, de forma exagerada. Mistura de droga demais. A gente sabe, por exemplo, no anestésio, um exemplo que eu gosto de dar, muito simples, é que um anestésico ele pode ter vários efeitos só mudando a concentração dele. E a gente não tem tanto estudo com testosterona e derivados assim. Então, quem garante que a testosterona não possa vir a ter afinidade com outros receptores que não sejam os conhecidos, mas que sejam da mesma família, só por aumentar a dose dela ou não? Então, as pessoas elas estão no escuro. A gente trabalha mais com hipótese aqui do que conhecimento científico. A gente tem um breve conhecimento científico, mas a gente não consegue explicar tudo. E aí a gente vai para essas hipóteses. A maior parte das pessoas que erram, ao meu visto, são essas pessoas que procuram ajuda profissional errada, ou não estou falando que o médico tem o direito de prescrever. A gente trabalha com minimizar dano. No final, eu posso até falar sobre isso. Mas eu falo que procuram um coach que leu e acha que leu ou porque é formado em alguma coisa, mas que não é dessa área, é treinado. Eu, na minha formação, apertei mais de 50 testículos. Só em endocrinologia, no estágio de endocrinologia. E apanho. Eu vi muita gente com hipogonadismo de diversas formas e apanho. Tive uma professora que é excepcional, doutora Karina, e apanho. Então, assim, estudo isso igual doido. E eu não sei como que as pessoas acham que elas têm certeza sem conhecer outras áreas. Lembrando que não basta conhecer endocrinologia, né? Por exemplo, você tem um problema endócrino que pode levar a uma disfunção cardíaca, ou renal, ou tudo, ou de outro sistema, e você precisa ter um conhecimento de clínica médica para ver isso precocemente. Você não tem como sair pedindo exame para todo mundo toda hora, o tempo todo. Além disso, né, de tudo que você falou, para complementar, né, que é muito comum, né, essa pessoa que faz, né, o uso de esteroide anabolizante sem, né, o acompanhamento médico, sem fazer os exames, utilizando essa polifarmácia, basicamente, ele acaba buscando esses esteroides anabolizantes no mercado paralelo. Que aí o que acontece, né? Sem vigilância, sem regulamentação, não estéril, então o risco ele é muito maior. E aí me pergunta se os campeões usam esse tanto mesmo, que o povo fala, etc. Aqui vai entrar uma coisa que eu gostaria de explicar isso, porque é bem interessante. Pode explicar, hein? É difícil a gente falar quanto alguém usa mesmo ou não, se é muito ou pouco. Assim, é muito porque a gente sabe que é dose suprafisiológica. Então, do ponto de vista médico, sempre vai ser muito. Então, sempre vai ter um risco maior do que já tem o normal. Lembrando que as medicações, normalmente, os efeitos colaterais delas já são descritos com a dose usual. É o comum dos remédios. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como que, na minha visão, como funciona
um super campeão de fisiculturismo? Ele tem que ter algumas características interessantes. A primeira seria uma alta responsividade ao fármaco. Então, por exemplo, pessoas que têm uma densidade de receptor muito alta, uma resposta muito acentuada de síntese proteica, ou melhor, um dos principais defeitos do anabolizante não é o aumento da síntese proteica, é a diminuição da degradação, porque os anabolizantes eles têm um poder, eles conseguem interagir com o receptor de glicocorticoide, inibindo sua ação. Então, ele inibe a degradação proteica, porque ele diminui o catabolismo. Então, esse seria um dos princípios. O camarada tem que responder muito bem em questão anticatabólica e hipertrófica. Mas, aí você vai me falar assim, mas e se o cara morrer antes? Então, a gente começa a vir com outra questão. Além de estar bem assessorado por uma equipe médica, não falo para prescrição, eu falo para prevenção e cuidado, que é o que eu fazia. Eu não prescrevia anabolizante para os atletas. O que eu fazia é o seguinte, olha, isso aqui está assim, 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 isso aqui está assim, assim, assim. Não dá para ficar desse jeito. Ou você diminui, a gente vai ter que aumentar exercício aeróbico, às vezes a gente faz com o atleta. Vai ter que mudar o tipo de alimentação, aí conversar com o nutricionista. Vai ter que entrar com tal remédio, porque está inaceitável ficar desse jeito. E aí a gente fazia isso. Mas existe uma coisa que chama resistência ao dano. Então eu falo que junto com a genética para ser um jacaré, né? Os outros brincam a diferença do lagartixa e jacaré. Junto com a genética para ser um jacaré, você tem que ter uma resposta muito boa à droga, porque você pode ter uma genética muito boa, mas ter uma resposta não tão boa à droga. Então, junta isso. E você tem que ter uma capacidade, o seu organismo, você tem que ter uma genética de resistência ao dano muito alta. Então, e isso existe. Eu já trabalhei com pessoas que tomavam doses cavalares de estanozolol, cavalares, que tinham um HDL melhor do que o meu e o LDL não subia tanto, e eu não conseguia entender isso. É lógico, é um off-label, é um fora da curva? É um fora da curva. Mas existem essas pessoas. E provavelmente um super campeão em fisiculturismo, ele é um off-label, ele é um cara fora da curva. Ele provavelmente tem uma resistência maior ao dano, ou seja, a maior parte das pessoas que tomam a quantidade de anabolizante que ele toma pode vir a passar muito mal, pode vir a ter problema, e ele já responde por si só melhor ao treinamento, à alimentação e ao fármaco. Então, falar que eles só tomam mais, talvez não seja certo. A gente tem que considerar todos esses fatores para saber de fato o que é. Eu não gosto do termo, de uma pegadinha, de uma brincadeira, pegadinha não, de uma brincadeira que os outros falam assim, se não existissem os esteroides anabolizantes, os campeões seriam o mesmo. Eu não acredito nisso. Se uma pessoa com altíssima dosagem ela tem uma resposta intermediária à hipertrofia e a resposta ao anabolizante em termos de hipertrofia, mas ela tem uma resistência absurda ao dano da droga, ela consegue colocar uma quantidade cavalar de anabolizante e tirar essa diferença. Então, talvez os campeões não fossem os mesmos. Isso aí, talvez não. Eu não estou falando que eles não têm que ser dedicados. Todos seriam dedicados, todos vão ser hiperaplicados. Eu só estou falando que não dá para afirmar que o resultado seria o mesmo. Isso é uma extrapolação que tem muita falha. Mas, enfim, é uma resposta difícil de dar. Eu já conheci pessoas que tomaram muito menos que eu quando tomei. Na minha juventude, eu tomei. Passei mal, tive muito problema. E conheci pessoas que tomaram, hoje viraram fisiculturistas, eu não vou citar nome por ética, até reconhecido. E acontece. Tomávamos o mesmo ciclo, para te falar a verdade, e tínhamos características parecidas, de altura, peso na época e tudo. Então, assim, realmente existem coisas que são imprevisíveis, né? É complexo. O que eu acho legal do Samir também, que ele compartilha, né? E não tem medo de falar que usou, né? Porque hoje o pessoal tem muito preconceito. Ah, não usei e tal. Às vezes o cara usou e fala que não usou e o cara tá gigante na academia. Não estou usando nada. Treinamento, frango, batata doce. É uma brincadeira, né? Quem cresce natural é planta, né? Mais ou menos. Se tá fora dos padrões normais,
é pouco provável que alguém seja totalmente natural. Não que não possa ser um pouquinho forte, mas a partir do momento que você vê algo anormal, e assim, eu vou fazer um adendo, eu não tenho preconceito e tudo, eu não vou ser, eu fico com raiva quando me falam que não faz mal. Porque você tá colocando, você pode colocar a saúde de outras pessoas em risco, induzindo elas a tomar, vendendo, vendendo uma ilusão. Eu não gosto de ver como uma coisa a ser demonizada, porque quando você demoniza, você desperta mais curiosidade e vontade das pessoas tomarem do que quando você leva o conhecimento a elas. Então, eu prefiro fazer igual você faz com maconha, com cocaína, tudo. Dar o conhecimento para a pessoa ter noção da escolha que ela está fazendo. Por isso que, às vezes, eu nem gosto de brincar, de chamar de... Eu brinco, assim, às vezes, chamando de bomba, mas quando eu estou mais sério mesmo, eu até condeno o uso disso. Porque o termo correto é esteroide androgênico anabolizante. A questão não é bomba. Ele tem vários efeitos que não são... o nome pejorativo para a substância pode trazer alguns preconceitos de alguns profissionais que não são da área, e aí, às vezes, um paciente pode ser vítima de algum tratamento diferente, tudo que ele está em uso, que ele precisa, e aí a pessoa não reconheceu. E eu também não gosto de um tratamento. A gente sabe que muitas pessoas que estão utilizando anabolizante têm alguns problemas psiquiátricos prévios, e algumas por escolha, não por problema psiquiátrico, escolheram, tinham consciência, escolheram, tudo é direito delas. Outras por problemas psiquiátricos, de se encaixar na sociedade, estar com emocional. Então, assim, é muito complicado a gente ficar julgando todo mundo. Eu acho que o ideal é que a gente dê informação e ajude as pessoas. Uma coisa que eu até queria falar assim, 2 minutinhos só, seria a questão da falha do CFM e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia hoje. A gente não tem uma política de redução de danos claras para os usuários de esteroide anabolizante. Então, a gente tende a condenar qualquer médico que prescreve. Eu tenho uma interrogação quanto a isso. E o médico que convence o camarada a deixar de tomar um fármaco do mercado negro, que ele não sabe a procedência da substância, não sabe a origem, não sabe na mão de quem passou, está deixando o tráfico cada vez mais rico. E se esse camarada... E usando drogas com muito mais efeitos colaterais, por exemplo, o cara está usando 400, 600 miligramas de trembolona por semana. Se esse médico consegue, através da prescrição dele, esse cara usar 250 miligramas de testosterona por semana, será que esse médico não está fazendo uma redução de danos? Então, sim, assim, com certeza. O conselho não deixa isso claro para a gente. Ele não tem uma política quanto a isso. Parece que eles fecham os olhos quanto a essa realidade. Eles acham que o simples fato de você falar não vou prescrever, tchau. É lógico, isso é diferente de você prescrever para quem não tomava. Isso é muito diferente. Você não vai induzir quem não toma a tomar. Você não vai fazer isso. Não é o cara chegando para mim, quero ganhar massa magra, toma aqui uma deca. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquele camarada que competiu muito tempo, tem dificuldade de largar, já criou um hipogonadismo, não consegue ficar esse tanto de tempo para recuperar o eixo, mesmo com a TPC não responde bem a isso. Como que você vai manejar esse cara? E se esse cara tiver uma depressão grave nesse período de deficiência e via cometer um suicídio, ou vir fazer alguma atitude? Então, assim, acaba que quando a gente tem um olhar muito preconceituoso, a gente deixa de atender ao principal motivo da medicina existir, que é o paciente. O médico deveria estar ali para abraçar o paciente e fazer o melhor para ele, não para julgá-lo. Assim, eu só queria falar isso porque, às vezes, tem colegas que estão prescrevendo e muitas pessoas estão achando que eles estão prescrevendo ilegal, mas não estão entendendo o contexto da prescrição do cara. Olha, o cara veio de, sei lá, o cara está tomando 1 grama de nandrolona por semana, você convenceu o camarada a usar um deposterone de 200 miligramas de 14 em 14 dias. Muita gente vai olhar para esse médico e vai falar assim, esse cara é um picareta, está querendo ganhar dinheiro. E, na verdade, esse camarada está minimizando muito dano. Esse camarada pode estar prorrogando e dando qualidade de vida a esse paciente. E tirando dinheiro do tráfico. Esse olhar que você acabou de mostrar, assim, é fundamental. Confesso que nunca vi nenhum médico
falar desse jeito, assim, de defender o esteroide anabolizante em determinada situação, que é o que você falou, para algumas doenças a gente é recomendado, ou legal. Nesse caso, para fazer tipo uma redução do uso, foi fantástico. Isso aí realmente eu nunca tinha pensado nisso. E ao mesmo tempo você teve categoria de falar assim, eu não recomendo, tá, o uso de esteroide anabolizante para o cara que não precisa. Porque o que você falou, acho que se eu tiver errado, você me corrija, é o princípio da medicina, né? Evitar o máximo o dano ao paciente. Sim, Né? Esse acho que é o exatamente. princípio fundamental da medicina, evitar o dano ao paciente, minimizar o dano. Então, eu acho que com essas diretrizes que você acabou aqui de falar, você desenvolveu com uma maestria que todo mundo que assistiu a live, seja estudante de educação física, seja profissional de educação física, seja um estudante de medicina ou um médico que está aqui, ouviu, né, de você aí, o seu posicionamento, que eu tenho certeza, eu concordo, e, na minha opinião, é um posicionamento totalmente assertivo. A gente tem que sempre olhar o contexto que, no seu caso, o paciente se encontra. Em vez de chegar lá e ficar falando mal daquele profissional, vai lá e ouve. Entenda um pouco do profissional, entenda um pouco do contexto do paciente, ou a mesma coisa do profissional de educação física, entender um pouco do cliente, do seu cliente. O uso de anabolizantes não deveriam ser considerados doping, né, no fisiculturismo. Olha, eu não sei te responder. A primeira coisa que muitas pessoas discutem isso, e a gente tem até campeonatos de fisiculturistas naturais. A grande pergunta que a gente tem é o seguinte: se o cara usou anabolizante no passado e teve um benefício do aumento do mionúcleo, etc, 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 mesmo ele não estando sob o uso agora, ele pode entrar nesse campeonato e ter um benefício pelo passado dele. Então, Sim. assim, é uma questão complexa isso. Como você garante que uma pessoa não usou anabolizante na vida pregressa, na história pregressa dela, não na vida, né? Na história pregressa, e foi lá. O fisiculturismo, se ele quiser ser um esporte olímpico, ele vai ter que... O COI é totalmente contra o uso de anabolizantes, de qualquer outra substância que dope. E a gente sabe que um dos problemas que a gente tem no fisiculturismo nem é só o anabolizante, né? Seria a polifarmácia. Dificilmente você vai ver um fisiculturista que utiliza só o anabolizante. E eu não estou falando só um tipo de anabolizante. Eu estou falando só o anabolizante. Porque normalmente ele vai usar a testosterona para manter a função sexual e as funções da testosterona em si, um derivado da testosterona mais anabólico. E alguns que têm uma tendência a ser mais gordinho, tudo, vão abusar de termogênico, vão abusar de diurético. Para subir no palco é muito comum diurético, viu, gente? É uma mistura. Existe um terror muito grande contra o diurético. Pode, de fato, se mal usado, trazer muito malefício, mas não vai ser um comprimido de furosemida para uma pessoa que não tem um problema grave que vai trazer o problema. Agora, entenda, eu não estou falando que é para você sair tomando furosemida para desidratar e ficar definido para ir para a praia. Eu não estou falando isso. Eu não sei seu estado, eu não sei como você está de saúde. O que eu posso dizer é o seguinte: para você chegar a ter uma hipocalemia, uma alteração, uma hiponatremia, alguma coisa que justifique assim, você já tem que ter uma depressão crônica. Ou seja, normalmente esse diurético, quando ele traz um prejuízo muito grande no final da preparação, é porque o cara já criou uma deficiência metabólica devido à má nutrição ou excesso de treino prévio. E aí o diurético foi lá e piorou o negócio. Normalmente acontece isso. Também temos o uso de beta-2 agonista. Em animais, a gente tem prova clara que o beta-2 agonista hipertrofia. Um cavalo hipertrofia com Potenai, que é um beta-2 agonista. Humanos, a gente tem dúvidas sobre isso, tem indícios de que isso possa acontecer, mas os mecanismos ainda não são claros. Lembrando que o beta-2 agonista, ele sim aumenta muito o fluxo sanguíneo muscular. Porque a maior ponto, o beta-2 agonista causa relaxamento da artéria,
das artérias, e principalmente da arteríola muscular, que é o maior ponto de resistência vascular periférico da circulação, para quem lembra da fisiologia. Então, ele, quando você faz isso, ele é uma forma de você não só emagrecer, mas como de aumentar o fluxo muscular. Ele aumenta porque aumenta a termogênese, né? Mas ele tem efeito, ele pode ter taquifilaxia, porque ele é um indutor, ele pode agir induzindo direto ou indiretamente, e você vai depender da quantidade de neurotransmissor que está estocado. Por isso que se você usa com frequência, ele entra em taquifilaxia. Tem os hormônios da tireoide e o hormônio do crescimento que eles usam junto. Então, assim, só um anabolizante ser considerado antidoping, na verdade, tem várias substâncias que o fisiculturista usa que poderiam caracterizar um doping, que levam benefício, levam a vantagem. Agora, o grande problema seria o seguinte: o que seria do fisiculturista se não fossem esses atletas esquisitos para as mulheres, né? As mulheres normalmente não acham tão bonito. Eu, particularmente, sempre quis ser um fisiculturista, não consigo ser, não tenho a disciplina, não tenho a genética, não tenho a resistência ao dano das drogas, que eu já testei em mim, sei que eu não tenho, então eu não consigo ser um fisiculturista, mas eu acho que perderia um pouco da atratividade do evento. Seria bacana ver alguém ficar muito forte no limite natural. É muito legal você ver alguém chegar e ficar muito forte, mas provavelmente você não veria um atleta de 120 quilos, 130 quilos definido no palco. Isso seria quase inviável. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês aí, fantástica participação de vocês, 62 profissionais comprometidos. Parabéns, mais uma vez, pelo nosso dia profissional de educação física. Estou muito feliz com todos, tá? Lembrando que, para você ter acesso aí ao desconto, #anabolizante. Professor Samir, mais uma vez, muito obrigado de coração você ter dedicado aí mais quase 2 horas aqui comigo. Agradeço de coração a sua participação, a sua disponibilidade e principalmente você ter distribuído esse conteúdo aí para essa galera aí sem cobrar nada, totalmente de graça, fez com todo carinho, com comprometimento. Muito obrigado. A palavra é sua para a gente finalizar. Primeiramente, eu te agradeço pela confiança, né? A gente já se conhece há uma longa data. Até brinquei que eu fui um dos primeiros a comprar seu livro de biologia molecular e celular. Excelente, por sinal. Recomendadíssimo. Professor de educação física tem que saber. Recomendo muito. É o futuro da área. Vai nesse caminho, né? A gente vai ter que saber disso. Agradeço a todo mundo que doou um pouco do próprio tempo para vir aqui, ver a gente, prestigiar nossa live, nossa aula aqui. Parabenizar todos os profissionais de educação física, principalmente pelo nosso dia, mas também pela diferença que eles fazem na vida dos pacientes. Tanto é que a gente ganhou eu até falo, a gente ganhou esse plus, né? De poder atuar dentro de hospital. Isso requer muita responsabilidade, mais um motivo para a gente fazer mais cursos, estudar mais um motivo para a gente saber musculação a fundo, porque o nosso cliente vai estar lá. A gente pode estar em outros locais atuando agora, inclusive dentro do hospital. E não se engane, tem muitos hospitais que têm, sim, musculação dentro. Então, vocês preparam que grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Agradeço a todo mundo e, mais uma vez, muito obrigado, professor Ricardo. Foi excelente, um tema muito bacana e a gente vai acertar esse vinho aí depois.